É nessa linha, André, que eu queria te falar uma coisa. Muita gente manda mensagem para mim e fala assim, olha, eu não estou conseguindo arrumar emprego no escritório de advocacia, advogado não quer me contratar, advogado não sabe o que, não entende o curso, ou não aceita muito bem. O que você acha, André, sobre isso? Eu sinto que muitos dos seus colegas, infelizmente, têm essa visão, acaba até, vamos dizer assim, menosprezando, não querendo saber a respeito do curso. O que você acha que esse profissional de serviços jurídicos notariais precisa fazer para convencer os advogados, para passar credibilidade de fato, para ser contratado? O que esse profissional precisa fazer? Como você acha que ele deve chegar, se apresentar para esse advogado? Como é que ele vende o peixe dele, né, João? Como é que ele vai vender o peixe? Exatamente, Olha, exatamente. tem vários aspectos, né, João, que a gente poderia abordar. Mas eu iria pelo caminho da utilidade que ele vai gerar no escritório daquele profissional, naquele escritório que ele se interessa a entrar. Né? E aí, muitas vezes, talvez isso seja um grande mal do século, as pessoas fazerem uma reflexão sobre a sua própria vida mesmo, pessoal e profissional. Tem gente que não consegue, né, Júlio? Simplesmente dorme e acorda e toca a vida e vai lidando até com valentia aí diante principalmente das dificuldades. E por exatamente viver assim, sem muita reflexão, não conhece os seus problemas. Então, eu acho que uma boa forma, uma boa abordagem era mostrar para esse profissional a quantidade de tempo que ele perde com serviços administrativos e burocráticos, não só burocráticos mesmo, até parte intelectual que exige, né? Que não tem nada puramente burocrático quando se fala de serviços jurídicos, né? Mostrar a utilidade que isso vai gerar Você no acha que dia ele a dia deve dele. focar na apresentação dele? Você acha que ele deve focar na parte da gestão? Falar assim, olha, eu sou um gestor, deixar claro quais são as atividades que ele faz na parte da Quem é que gestão. faz? E você Colocar acha que a parte cartorial também é importante? muito, muito. A cartorial é algo, olha, eu tenho colegas de profissão que não sabem diferença entre averbação, registro, que não sabe trabalhar com curso. Ó, essa semana, nós estamos na terça, foi semana passada. Já tão corrido que você tem que ficar lembrando. Mas semana passada eu tive um contrato aqui no meu escritório que foi para reconhecer firma. Chegou lá, o cartório queria cobrar, eram 6 vias. E tinham seis assinaturas em cada via, seis, entendeu? R$ 1.146. O que é isso? E aí, lógico, questionamos, né? Como assim? Mas eu tive que parar a minha atividade, porque o dinheiro que foi, obviamente, não foi suficiente, ninguém coloca R$ 1.000 para ir no cartório para reconhecer FIO. Eu tive que Claro. parar a minha atividade, parar minhas reuniões para poder argumentar. Na verdade, conversar com o advogado que estava lá, que era um bacharel, né? Era o bacharel que estava. Conversar com ele para buscar explicação, para que a gente conversar para ele argumentar de que não, aí reduziu para 300 e poucos reais. Olha a importância, né, de um serviço cartorial, por exemplo, e poucos colegas sabem mesmo, sabe? Porque eu tive a felicidade de, à época da minha graduação, fazer um estágio no cartório. Então, eu aprendi muito. Mas não são todos que têm. Tem gente que nem tempo de fazer o estágio tem, né, durante o seu curso. E o curso mesmo, na grade curricular, não traz tanta informação de gestão, de administração, de cartório. Mas, voltando lá na sua pergunta, o que eu acho, Júlio, que esse profissional, esse colega aí que está querendo entrar no mercado, que ele tem que preparar um discurso no sentido de
provocar essa reflexão que o profissional que está no dia a dia da correria e vivendo no automático ainda não parou para fazer. Refletir, né? Pensar. Olha, eu sei, viu, Júlio? Eu sei da importância que é. Porque eu busco tempo para refletir sobre as minhas questões, eu preciso de tempo para atender meus clientes, eu preciso de tempo para poder ouvi-los, eu preciso de tempo para desenvolver estratégia com eles, preciso de tempo para advogar, preciso de tempo para escrever. Aqui os advogados escrevem muito, mas não sai nada do escritório sem uma revisão minha, então eu tenho que ler muito, eu tenho que... E tem que pegar e estudar o processo, porque eu também é outra característica do meu escritório, que eu não deixo só o advogado atuar, ele está comigo para a gente trabalhar junto. Afinal de contas, nada justificaria uma banca para todo mundo advogar sozinho. Então, eu estudo o processo, ele estuda o processo, a gente senta, conversa, trabalha ponto a ponto, ele escreve, traz, a gente redige. Então, eu preciso de tempo para isso. E aí, quando eu tenho, por exemplo, e às vezes acontece, agora mesmo, pouco tempo eu troquei a minha gestora administrativa, aí o André passa, né? Porque aí você começa tudo de novo. Aí tem que começar tudo de novo, tem que treinar o funcionário. Eu vou lá, tô paciente, até afinal de contas é o meu escritório, eu tenho o meu modelo, tem tudo. Mas... Sabe uma coisa, André? Desculpa, o gestor jurídico, ele tem atributos de um gestor de RH também, porque a gente aprende isso. Então, nesse caso, para sanar esse seu problema, poderia até mesmo ser feita uma minuta, como se fosse uma introdução ao seu escritório e às suas atividades, para quando girar de funcionário, o funcionário que entrasse, ele saberia exatamente o que ele precisa fazer, quais são as funções. O gestor jurídico, ele tem essa visão, ele precisa ter essa visão macro de tudo. Então, ele vai, elabora essa minuta do que o funcionário que entrou, o que ele precisa fazer. Você precisa fazer isso, essas aqui são suas funções, você precisa assim, seu horário é esse, você entrega isso dessa forma, dessa forma. E auxilia, cara, dá essa base que você tá falando, tipo, desafoga, né? Tira você desse karma de ter que treinar a pessoa. Eu já tentei isso, eu até tenho algum material preparado disso, sabe? Ótimo, olha aí, a visão do gestor aí. Mas eu vou te dizer, algo, por exemplo, agora, fresquinho, fresco, que nessa troca eu trabalho financeiro, eu busco manter ele assim, de uma forma bem organizada, principalmente porque eu tenho parceiros que a gente trabalha com resultado. Então, eu controlo isso muito bem. E nessa troca, na correria, você acaba ficando com essa pessoa. Tá lá, essa pessoa está controlando, me manda só as planilhas, analisa a planilha, não, tudo bem, esse aqui, não, então, isso aqui eu não queria que fosse assim, não, essa despesa aqui não pode entrar, porque isso aqui ele está pagando, isso aqui é coisa minha e tal, vai embora. Mas eu nunca tinha ido dos arquivos. E agora, com a troca, eu fui nos arquivos. Os arquivos não têm nome que corresponde ao conteúdo. Os arquivos é um arquivo de Excel com várias abas. O nome do arquivo te leva para um conteúdo, mas na hora que você abre, tem abas de todos os conteúdos. E às vezes o nome não bate com o conteúdo. E eu passei uma manhã inteira cuidando disso. E vou te dizer, ainda não acabei de solucionar. Eu ainda não solucionei. Eu tinha que estar advogando, Júnior. Sim. Eu tinha que estar advogando, e a parte... por conta disso. E essa função do gestor jurídico atuando como controller, né, que é o responsável por essa demanda de prazos, de arquivos, de colocar numa pastinha, de usar um software jurídico para entregar, deixar tudo certinho. O nome do cliente vai estar nessa pasta, o nome do cliente, os processos, né, os contratos, os termos aditivos, parte cartorial, se for necessária, as custas e os prazos. E esse software vai te avisar, você vai avisar o advogado, amanhã você tem audiência, amanhã você tem que fazer isso, amanhã você tem representação e tudo mais. Então, isso tudo faz a diferença. E o pessoal, às vezes, fala assim, Júnior, você bate muito nessa tecla da gestão, mas, pessoal, vocês estão ouvindo o que o André está falando? É na gestão que a gente se destaca, não é na advocacia, não é, de fato, na parte jurídica da coisa. A jurídica, se você vai trabalhar para o escritório de advocacia, quem toma conta é o advogado, não é você. Então, eu acho que tem campo, não tem, André?
Não, Eu não tô louco, não, né? Eu não tô maluco, eu não, né? acho, essa visão empresarial, eu sou filho, né? Nossa família tem essa característica. Eu sou filho de empresário, meu pai foi empresário a vida inteira, eu tive comércio e vendi, falei que fui vendedor. Quando eu trabalhei para o Ricardo, da Ricardo Eletro lá, eu trabalhei 7 meses. Eu vendi, mas é muito, viu, Júnior? Eu fui dos 7 meses, eu fui líder, eu fui o vendedor que mais vendi durante 6 meses. Eu só não fiquei no primeiro mês, que eu fiquei em segundo até eu pegar a forma de vender. O Ricardo era muito bom, ele tinha um carimbo, não sei quem vai lembrar, cobrimos qualquer oferta, ele cobria mesmo, e eu tinha o telefone dele. Eu podia pegar o telefone, ligar para o próprio Ricardo e falar assim, Ricardo, estou com a venda aqui da Magazine Luiza, não sei o que. E ele falava acelerado, ele falava, não é para perder não, não é para perder não. É tanto que você pode chegar, mas não é para perder não. Então, o que eu tinha era que ganhar. A única coisa que eu tinha que fazer para vender para a Ricardo Eletro era que conquistar o cliente. E aí, o que eu diria para essa pessoa que está procurando o mercado? Bola um discurso técnico. Não é discurso somebody love. É técnico. Para você colocar o advogado para refletir sobre questões burocráticas e administrativas do escritório dele, que ele faz pessoalmente, ou que a secretária dele não facilita a vida dele, e que você pode facilitar. Nós falamos agora algumas questões, por exemplo, que eu falei do financeiro, que eu encontrei essa parte lá do financeiro. Eu, graças a Deus, eu tenho. A minha gestora jurídica faz muito bem, toma conta dos meus prazos. Gente, é uma maravilha você ter isso tudo pronto, falando da importância, marcar uma audiência com o desembargador, com o ministro, já preparar, pedir o advogado para elaborar os memoriais, para encaminhar, essa é a parte jurídica, né, da gestora jurídica. E administrativa? A administrativa tem que se preocupar com o contrato que está vencendo, tem que preocupar com a parte das compras que ele tem que fazer, tem que preocupar, cara, tem tanta coisa para preocupar. Então é só você bolar algo, e aí vale conversar com os colegas, penso eu, estou pensando alto contigo aqui, viu, Júnior? Mas procurar saber das particularidades, das dificuldades que os advogados têm e, na entrevista, provocar essa reflexão. Ele vai bater num campo que é muito fértil. O senhor tem alguém que faz esse controle para o senhor? O senhor já pensou em ter algo nesse sentido, produzido, por exemplo, de ter uma profissão toda regularizada, ou as funções todas atribuídas? O senhor já pensou que o financeiro do senhor pode ter isso, aquilo? Ou seja, colocar. E aí, o próprio software, né, que você está dizendo, eu uso aqui um software muito bom, que tem tocado bem, embora a parte financeira dele não esteja sendo explorada, mas a jurídica... Você quer falar o nome dele para o pessoal? É até legal, bacana você contar o nome, porque aí o pessoal já começa a ter uma familiaridade com... Ele é o SAJ, S-A-J. Ele é o mesmo que produz o software que trabalha, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá, conheço. Agora eu entendi. Muito intuitivo, muito fácil, muito intuitivo. Acho que foi isso, inclusive, que me chamou muita atenção, essa questão dele. Ele mesmo vai te sinalizando onde é que... E a parte muito bom. De gestão jurídica está indo muito bem. A financeira não dei conta ainda de explorar, porque a advocacia me consome ao ponto... Ou o tempo que eu gasto para poder colocar isso, eu não estou dando conta de fazer por causa da loucura jurídica, né? Prazo, processo, advocacia, não é brincadeira.